Merkel e Zelensky foram condecorados com a Ordem de Mérito Europeia, que também distinguiu Aníbal Cavaco Silva. França fecha contrato milionário com a Suécia, que encomendou 4 fragatas a Paris. Tempestades deixaram muito material combustível nos terrenos. Marinha Grande já desobstruiu 154 quilómetros de caminhos florestais. O Parlamento Europeu realizou na terça-feira a cerimónia inaugural de entrega da recém-criada Ordem de Mérito Europeia em Estrasburgo, tendo a antiga chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky recebido o mais alto dos 3 níveis de honra. Criada para homenagear indivíduos que deram contribuições significativas para a integração e os valores europeus, a primeira classe inclui 20 laureados de áreas como a política, a cultura e o desporto. Merkel foi elevada à categoria mais alta de membro distinto ao lado de Zelensky e o antigo presidente polaco Lech Wałęsa, um trio simbólico que liga a resistência democrática, a unidade europeia e a preservança política. De acordo com o Parlamento Europeu, 13 dos cerca de 20 laureados aceitaram a honra pessoalmente, entre eles Aníbal Cavaco Silva, antigo primeiro-ministro português e presidente da República, cujo prémio foi entregue pela presidente da Comissão Europeia. O prémio surge numa altura de crescente incerteza na Europa, marcada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, pela pressão para reforçar a defesa, pelas preocupações em torno do segundo mandato de Donald Trump e pela crescente rivalidade com a China. Outras personalidades distinguidas foram o principal diplomata do Vaticano, Pietro Parolin, a presidente da Moldova, Maia Sandu, e o antigo presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet. França acaba de fechar um contrato de grandes dimensões. Na terça-feira, a Suécia anunciou que tinha selecionado a francesa Naval Group para a aquisição de 4 fragatas. Depois de, no ano passado, a Noruega ter optado por fragatas britânicas, o fabricante francês garantiu um contrato estimado em milhões de euros. Cada navio custa aproximadamente 10 milhões de coroas suecas ou cerca de 910 milhões de euros. A primeira fragata será entregue em 2030. Det här rör sig alltså om en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det är en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan jämfört med idag. Estocolmo explicou que tomou esta decisão com base na rapidez e fiabilidade da entrega, bem como na presença de um sistema de defesa aérea integrado nas fragatas. A Naval Group estava inicialmente a competir contra o grupo britânico Babcock, a espanhola Navantia e a sueca Saab. In handling to deter and defend also against, for example, incoming ballistic missiles. We take note that Russia has improved its production capacity when it comes to ballistic missiles and that it uses ballistic missiles in Ukraine on a systematic level as well. So air defense is absolutely crucial. We will also get the better ASW capabilities to hunt submarines, and of course we can do escort and make sure that we can keep up sea lines of communications. O presidente Emmanuel Macron escreveu no X que esta decisão estratégica reflete a confiança mútua entre os dois países, antes de destacar uma parceria que tem vindo a reforçar-se nos últimos anos. Desde que aderiu à NATO em 2024, a Suécia aumentou os seus investimentos. Esta aquisição vai permitir ao país contribuir pela primeira vez para a defesa da aliança. A Europol removeu milhares de publicações, contas e links online ligados ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão, incluindo a sua principal conta no X. A agência conseguiu fazê-lo porque a União Europeia designou formalmente a Guarda Revolucionária uma organização terrorista em fevereiro. Algo que deu às autoridades policiais a base jurídica necessária para agir. Os investigadores afirmaram que o Corpo de Guardas tinha construído uma rede digital altamente estruturada. Esta abrangia as principais plataformas de redes sociais, serviços de streaming, sites de alojamento de blogs e sites independentes. O conteúdo era distribuído em várias línguas e incluía mensagens políticas entrelaçadas com narrativas de martírio religioso. Foram também amplamente distribuídos vídeos gerados por inteligência artificial, incluindo vídeos que elogiavam a Guarda Revolucionária e apelavam à retaliação em nome do falecido líder supremo Ali Khamenei.
Donald Trump confirmou ter adiado um ataque dos Estados Unidos ao Irão que estava previsto para esta terça-feira, depois de os aliados de Washington no Golfo terem solicitado mais tempo para os esforços diplomáticos. Este anúncio de um possível regresso das hostilidades surge após semanas de estagnação nas negociações em curso entre os Estados Unidos e o Irão e também das inúmeras ameaças do presidente dos Estados Unidos em voltar a atacar Teherão caso o país falhe um acordo nuclear com Washington. We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. Os dois lados do conflito discutiram uma proposta mediada pelo Paquistão para pôr fim à guerra, mas, segundo os negociadores, persistem grandes diferenças e parece improvável que se consiga quebrar o atual impasse. A Casa Branca quer um compromisso do Irão sobre a abolição total das suas ambições nucleares, mas o país pretende manter parte da sua infraestrutura para o que afirma serem projetos de uso civil. Os Estados Unidos só aceitam um cessar-fogo com uma recusa expressa do Irão em obter uma arma nuclear. Donald Trump tem vindo a alertar regularmente que a guerra não chegará ao fim até que o Irão concorde incondicionalmente com os termos norte-americanos e manifestou a disponibilidade dos Estados Unidos para lutar durante o tempo que for preciso. O general Sean Clancy, o mais alto responsável militar da União Europeia, disse que a Ucrânia continua a ser a principal prioridade para a Europa. Isto numa altura em que a guerra continua a moldar a estratégia de defesa do continente. No programa Europe Today da Euronews, por ocasião do 25º aniversário do Comitê Militar da União, Clancy salientou que este é um momento para reflexão. I think flocking into celebrations, I think it's a moment of reflection more than celebration. I think it's a time to pause and reflect how far the European Military Committee, but the European paradigm of security and defence has come as a whole over that period of time. No more so in the last 4 years, and you've mentioned it, Ukraine, which is the number one priority for all of us and the focus of everyone. O general destacou que a Ucrânia, que sofreu um novo ataque em larga escala durante a noite, continua a ser crucial para a segurança do continente. The extraordinary resilience of the Ukrainian armed forces, but the Ukrainian people as a whole has transformed Ukraine into a fortress nation now. And Ukraine, from a European point of view, is integral to the future security of Europe. So this isn't just beneficiaries of European charity. This is strategic initiative and imperative for Europe. Clancy afirmou que o Comitê Militar da União Europeia já treinou mais de 90 mil soldados ucranianos. Uma iniciativa que tenciona continuar a levar a cabo, referiu, de forma incansável. Desde o 1 de março, as motosserras trabalham 7 dias por semana nestas matas para desimpedir caminhos. A Marinha Grande foi um dos concelhos mais afetados pela tempestade Christine. As árvores derrubadas causaram estragos numa extensão de 289 quilómetros. O maior risco que tem a ver com a falta de limpeza nas florestas é a propagação do incêndio e a carga térmica que esse incêndio vai produzir. Se conseguirem tirar isto tudo, já fico mais descansado. Eu aqui no meu quintal estou a tentar tirar o máximo que posso. No final da primeira semana de maio já tinham sido desobstruídos 154 quilómetros em áreas privadas de 3 freguesias. As Forças Armadas, a Proteção Civil Nacional, a nossa Proteção Civil, os bombeiros, todos neste combate de proteção e de prevenção. Estes pinhais, estas matas, são um barril de pólvora. Até ao verão não há tempo a perder porque muitos destes acessos são usados por veículos de socorro e no combate às chamas. O pico da época de fogos é entre 1 de julho e 30 de setembro. Nesse período estarão mobilizados em todo o país mais de 15 mil operacionais, 3.463 viaturas e 81 aeronaves. Esta música não me sai da cabeça.
Muito poucos sabem, mas a primeira pessoa a gravar um disco de rock and roll em Portugal foi uma mulher. Em 1960, Zurita de Oliveira gravou o Bonitão do Rock. Agora, com este documentário, Quem tem medo de Zurita de Oliveira, Francisca Marvão traça-lhe o percurso. Uma tarefa difícil, já que há pouquíssimas imagens dela. A cineasta recorreu a vários testemunhos e a encenações com atores. E a maioria dos jovens querem ouvir iê-iê e eu toco iê-iê. Mas à minha maneira, porque eu detesto imitações. Diz que é pioneira do rock, mas foi uma música, letrista, dramaturga, intérprete, e foi uma mulher que nos anos 60 teve a ousadia de fazer grandes solos de guitarra elétrica num grande palco para um grande público. Para o filme, a realizadora pediu a várias artistas e bandas exclusivamente femininas para reinterpretar várias canções de Zurita de Oliveira, algumas delas inéditas. O filme não teve muitos recursos, nós simplesmente desafiávamos, ficávamos à espera que as pessoas dissessem que sim. E depois, como é que eu hei de dizer isto? É um processo punk rock. Conseguimos dar vida a letras que estavam esquecidas, que nunca foram interpretadas pela Zurita, nunca foram gravadas. E ouvir o que cada uma artista fez, dar voz, acho que consegui até sentir mais e identificar mais com a causa da Zurita e o que é que ela quereria dizer. E agora, senhoras e senhores, a grande artista da rádio e da televisão e do espetáculo, Zurita de Oliveira. Bem, aquilo, as salas quase que uma abaixo. Quem tem medo de Zurita de Oliveira teve antestreia mundial na edição deste ano do Indie Lisboa.